seja muito bem-vindo a mais uma edição do Confraria dos Esportes, seu programa semanal de esportes, sempre com convidados muito interessantes, muito importantes, e hoje, mantendo a nossa qualidade dos convidados, eu tenho um grande jogador aqui, um zagueirão, o Diego Sacomã. Diego, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço aí pela oportunidade de estar podendo falar um pouquinho da minha vida. Legal. Diego, você é de Guarulhos mesmo? Sim, nasci e criado aqui. Você chegou a estudar, jogou por alguma escola aqui, campeonato escolar? Não, escolar não, mas eu comecei no Guarulhos, né? Guarulhos AC aí do Benê, que é conhecido aí no esporte aí eu fiz junto com a antiga Norton, né? Do Wagner, e aí eu fiz um pouquinho da base aí, depois logo eu me transferi pro Corinthians, aí eu fiz toda a minha carreira lá. Legal. Então você é filho do Terrão? Filho do Terrão. Isso é bom. Tem gente voltando agora, né? Filhos do Terrão voltando a jogar no Corinthians. O William, né? O Dentinho já voltou pro Brasil também. Tem alguns espalhados por aí. Você chegou a jogar naquela época quem? Lulinha, aquela turma toda? Peguei Lulinha, William, Jô, Bobô, Abuda. Eu peguei uma fase boa aí, né? Júlio César goleiro. Teve uma safra boa aí que eu peguei, graças a Deus. Explica o negócio, já que a gente está falando de base, de Corinthians, né? O Diego, que teve o começo da carreira jogando justamente pelo Corinthians, o Corinthians é o maior vencedor de Copa São Paulo. Sim. Por que demora tanto para lançar o nome da garotada? Vocês conseguem vencer o campeonato, vão super bem e não tem um número. A gente está falando de Jô, de William, são jogadores que saíram da base e fizeram carreira. Mas pela quantidade de títulos poderia ser um número maior, né? Eu concordo também, né? Mas hoje o futebol mudou muito, hoje estão visando mais, sei lá, a parte financeira do que as qualidades dos atletas, né? Na minha época, por exemplo, quando a gente foi campeão em 2005, 2004, né? E 2005 a gente foi bi, acho que quase todos vingaram, né? Todos dificilmente da equipe que tinha ali não foram pra frente. E hoje em dia não, né? Hoje em dia, mesmo os caras ganhando e tal, você vê que chega no profissional não desenvolve, né? Não vai tanto para frente. E aí eu não sei o que acontece realmente lá dentro, né? Tem muitos jogadores que, inclusive, às vezes em outros clubes que são um grande nome na base, vão para fora e parece que tem que reaprender, alguns têm que voltar para o Brasil, né? Essa escola de base do Brasil está devendo alguma coisa? Eu acho que atualmente sim. Eu acho que a gente vê, né, a base, eu particularmente vejo que hoje, né, antigamente a gente via a valorização que era, a dificuldade que era para você subir mesmo, eram aqueles atletas que realmente eram diferentes. E hoje em dia não, né? Hoje em dia, como eu falei, acho que está mais visando a parte financeira aí onde você vê uma oportunidade de ganhar o dinheiro com o menino, acabam subindo sem preparar o menino. Então eu acho que isso faz a diferença, né? Porque a gente sabe quando você chega num profissional, talvez na base o menino possa ser diferente, mas no profissional iguala muita coisa, né? Então se você não está bem preparado, se você não está com um fundamento aí que você adquirido na base, isso acaba prejudicando. Muita gente acaba sendo frustrada, né? Sim. Imagina que tem um bilhete de loteria em casa e às vezes não é bem assim que a coisa anda. É verdade. E você depois da Copa São Paulo, logo depois subiu para o profissional, teve um momento bem interessante e naquela sequência de você subir, logo depois o Corinthians foi rebaixado. Foi uma fase difícil no clube. Foi um ano bem conturbado lá, né? Mas assim, vendo pela parte que o que o Corinthians é hoje, acho que foi a melhor coisa que aconteceu, né? O Corinthians ter caído naquele momento. Você já roubou minha pergunta, porque eu ia te perguntar isso, porque logo na sequência conseguiram trazer Ronaldo, desenvolveram um CT gigantesco, uma coisa de qualidade, o estádio, né? Tanta coisa. Quem pôde viver, né, o 2007 antes da queda e depois da queda viu a diferença que é o Corinthians, né? Graças ao Andrés, né? Na época estava o Antônio Carlos, que hoje é treinador. Então assim, eles conseguiram mudar a cara do Corinthians, trazer o Ronaldo também, que foi uma peça muito importante para a mudança do Corinthians, que é hoje. Então assim, o Corinthians evoluiu muito com a queda. Inclusive, o ano de 2009, que é quando o Ronaldo jogou mais, né? Isso. Você fazia parte do elenco, você ficou aqui, sei lá, uns 10 anos de Corinthians, algumas idas e vindas, mas no ano de 2009 especificamente você estava junto com todos eles. Sim, se juntar aí a base toda, eu fiquei 18 anos no clube, né? Mas o ano que eu tive mais participação aí foi 2009, 2008, no finalzinho de 2008 na Série B eu joguei um pouco. Em 2009 eu tive uma participação boa aí, né? Eu não era titular absoluto, mas eu jogava bastante pela lateral, porque o André Santos na época ia muito para a seleção, o William zagueiro infelizmente se lesionava, né, bastante, então eu tinha bastante oportunidade de poder estar
tá jogando, né? Então foi o ano que eu mais atuei. Essa versatilidade rende um espaço melhor, né? Sim. Você é um zagueiro canhoto, tem essa possibilidade de jogar pela lateral também. Joga de líbero? Sim. É mais difícil, né? Como eu sou canhoto e quando ele vai jogar, por exemplo, com 3 zagueiros, então ele coloca eu mais pela esquerda. Na época do Mano, normalmente a gente saía como lateral, mas se for pegar na prática mesmo, eu fazia um terceiro zagueiro pela esquerda, porque aí liberava mais o Alessandro para atacar mais, porque a característica dele era essa, já a minha não. Então isso ajudava bastante nessa versatilidade ali para eu poder fazer essas duas funções. Deixa eu te perguntar um negócio aqui. Eu falei que você ficou um bom período de Corinthians, né? Se a gente pensar de quando você fez a base, né? Vamos dizer, juvenil para frente, né? Até profissional. Foi um período grande, mas você teve também algumas saídas como empréstimo, sim, jogou em alguns estados, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho da experiência de ter jogado no Ceará, no Santa Cruz. O Nordeste, as torcidas são muito calorosas também. Sim, sim. A minha primeira experiência fora do estado de São Paulo foi o Ceará, né? E para mim foi uma das melhores, porque era um clube em ascensão. E a gente, se você pegar aí faz 10 anos atrás, 12 anos atrás, aí, jogar no Nordeste era bem complicado, né? As equipes lá sofriam dificuldade de estrutura, de pagamento, né? E hoje você vê o Ceará, hoje, acho que junto com o Bahia e talvez o Sport é uma das equipes, Fortaleza, que tem se estruturado bem, que tem se movimentado para não ficar devendo para os times aqui do Sul, né, com questão de estrutura. Então, para mim foi uma experiência muito boa, a torcida me abraçou, eu pude fazer um campeonato excelente lá. Nós até, né, o Ceará não se classificava para um campeonato internacional, acho que havia 12 anos, e a gente conseguiu classificar o clube para a Sul-Americana na época. Então, assim, foi um período de empréstimo lá muito bom para mim. Tanto é que no ano sequente, né, eu voltei, disputei o Paulista pelo Corinthians e aí retornei com o meu empréstimo para o Ceará novamente. Legal. A gente está aqui na conversa com o Diego Sacomã. Confraria dos Esportes vai fazer uma rápida pausa. A gente volta já para o próximo bloco. Estamos de volta para o segundo bloco do Confraria dos Esportes, hoje recebendo esse zagueirão aqui, o Diego Sacomã. Diego contava pra gente da sua experiência jogando no Nordeste, no Ceará, no Santa Cruz, e você também teve uma experiência numa cidade importante aqui de São Paulo, que é Campinas. Jogou nos 2 times, Guarani e Ponte Preta. É complicado isso? O meu primeiro empréstimo quando eu saí do Corinthians, né, logo após o descenso do Corinthians em 2007, foi o Guarani. Eu pude disputar o Paulista. Eu fiquei pouco tempo lá, só 3 meses, né, só o início do campeonato, depois eu retornei para o Corinthians. Mas a Ponte foi o time que eu mais atuei lá, tenho mais de 100 jogos, fiquei 3 anos no clube, então é uma experiência boa, né? Você poder jogar em 2 grandes clubes, né, 2 equipes tradicionais aí de Campinas e do estado de São Paulo, para mim é uma honra muito grande. Foi muito próximo de um clube para o outro? Não? Teve um retorno aqui? Não, então... o Guarani foi em 2008 no Paulista e a Ponte foi em 2012. Então teve um tempinho de diferença. Porque as torcidas ali são muito... calorosas. Às vezes o caloroso vira alguma coisa a mais, né? Não, mas... E como eu joguei pouco no Guarani, né? Sei lá, acho que eu tive 7, 8 jogos só. Eu cheguei na metade do Paulista lá e só fiquei o Paulista. Então eu também não... Talvez o torcedor não lembre muito, né? Porque eu não fiquei já o da Ponte, não, né? Na Ponte eu fiquei 3 anos, né? Joguei bastante, a gente teve... final de Sul-Americana, semifinal de Paulista, então assim, acabei ficando um pouquinho mais marcado. Legal. Então você passou por Guarani, por Ponte, você jogou Juventus, Bragantino, você rodou em times fortes aqui do interior de São Paulo, né? E isso aí, eu falei Juventus no interior, pelo amor de Deus, desculpa aí Juventus, não sou no interior não. Mas isso traz uma experiência na prática muito grande e por falar em experiência, você tem 35 anos isso? 35 anos. Você vê jogando quanto tempo ainda? Porque, vou te perguntar, não quero te aposentar não, fica tranquilo, tomara que você jogue um bom tempo ainda. Você passou por umas 2 lesões complicadas ultimamente, né? Ano passado eu tive uma lesão de joelho, mas assim, eu sou um cara que me cuido bastante, então
Eu consegui voltar até antes do prazo que foi estipulado para mim, né? Eu tive uma estrutura muito boa, foi o João, o fisioterapeuta, me ajudou muito para que eu pudesse antecipar essa minha volta. Então, assim, se eu falar para você assim, se eu tenho uma meta de parar, não. Eu vou até onde meu corpo aguentar, até onde as propostas, né, boas forem aparecendo, e aí eu vou dando continuidade na minha carreira. E a hora que isso, que eu sentir que eu não estou conseguindo desempenhar o meu melhor dentro de campo, aí a gente começa a pensar para parar e aí dar outro rumo na carreira. Você pensa alguma coisa dentro do futebol mesmo? Eu penso, cara, mas eu acho que, assim, até mesmo pela minha postura, eu prefiro ficar pela parte administrativa, um pouquinho mais por trás ali de gestão. A vida de técnico é complicada. A gente sabe que a vida de técnico é igual o jogador, né? Ela oscila muito, ela é um pouco estável, né? Então, mas eu não sei ainda, né? Tô estudando, tô fazendo algumas coisas aí para poder me preparar. Eu tô falando com você em relação à lesão. Você teve um período que foi difícil, se não me engano, 2014, que você teve constatado alguma coisa no exame de coração, você ficou investigando mais, mas está tudo certinho, tudo tranquilo. Eu estava vivendo acho que o meu melhor momento da minha carreira, estava me transferindo para o Atlético Paranaense. E aí lá eu fiz um exame, né, e eles diagnosticaram que eu estava com uma doença. Mas aí quando eu retornei, que eu passei com um especialista, né, com o Dr. Nabil, aí eu fiquei 4 meses investigando, né, de repouso para saber realmente o que era, e aí não foi diagnosticado isso. Eu tive uma miocardite, que é uma inflamação por uma gripe, alguma coisa e tal. E aí eu só fiquei um período para eu poder diagnosticar isso, depois ele me autorizou para que eu pudesse voltar, e aí foi quando eu acertei com o Santa Cruz. E eu sei que você contou com um apoio muito grande da sua família, a gente que conhece aqui o seu Benê, o pai do Diego, o Benê que foi secretário municipal de esportes aqui em Guarulhos. O Benê estava firme e forte junto com você, a mamãe também? Sim, sempre tiveram, minha carreira inteira, né, e se não fossem eles, né, primeiro a Deus, depois a eles, que é a minha base, e foi que o momento que eu mais passei delicado da minha vida, e eles estiveram ali sempre ao meu lado. Foi um diferencial para eu poder suportar, né, e continuar crendo que as coisas iam dar certo no final. E graças a Deus tudo aconteceu bem. O ano passado você chegou a atuar pela Portuguesa. Começou esse ano, se não me engano, algum comecinho de 2022, chegou a Portuguesa ou não? Não. Já tinha ido para o São Bento? Eu cheguei na Portuguesa em 2020, aí a gente foi campeão da Copinha. Aí em 2021 eu lesionei. Aí fiquei o ano inteiro parado, terminei o ano jogando, mas aí esse ano o São Bento me fez uma proposta melhor, e aí eu resolvi acertar com eles, e foi bom, né? Porque acabou subindo a Portuguesa e o São Bento. Quis o destino que você se encontrasse na final. E aí foi isso. Graças a Deus deu tudo certo esse ano aí para nós, né? O São Bento, a Portuguesa também tem um carinho pela Portuguesa, São né? duas equipes muito tradicionais do futebol de São Paulo. A Portuguesa já foi campeã de São Paulo, já revelou jogadores para a seleção. Aliás, você foi na seleção da Série A2, você foi o único jogador de São Bento que está figurando ali. Eu acho que deveriam ter mais alguns aí, né? Até o Lucas Lima lá, o volante nosso que saiu para o Atlético Goianiense, é um jogador diferente. Mas assim, fico feliz e honrado, né? Porque a votação foi feita entre capitães e técnicos, né? Então eu fico bastante grato aí pelo reconhecimento. É uma votação padrão FIFA, então. Esse é o padrão que eles escolhem o melhor do mundo, é por aí. Sim, E eu como capitão e podendo votar, não poderia votar em algum jogador da minha equipe, né? Só de outras. Então eu fico feliz aí pela votação e grato por ter conseguido isso, né? É difícil, a gente sabe que a A2 hoje em dia é bem disputada, tem jogadores de excelente qualidade, né? Dá para bater de frente aí com uma A1 se você for tirar os times grandes, então eu fico feliz. O São Bento tinha caído no outro ano, voltou nesse, vocês já estão conversando sobre objetivos para o próximo campeonato, a ideia é se manter, tem algum plano um pouco mais ousado? Então, o São Bento ele vem de bastante modificação, né? Eles vêm de 4 ou 5 descensos aí, eles estavam, sei lá, 2, 3 anos atrás aí, eles estavam em Série B e Série A1 do Paulista, e hoje não tem série e voltou a Série A1 esse ano, né? Então eles estão passando por um processo de reformulação, agora para o segundo semestre eles não têm calendário, né? Tem a copinha lá, eu não sei se o investimento... a Copa Paulista, né? Eu não sei se o investimento vai ser bom, porque o clube vem passando por alguns momentos, né, de dificuldade financeira. Então assim, mas, né, eu tô aí aberto, né, o Paulo, o treinador também, eu não sei se ele vai ficar, e é o cara que me levou. Então a gente está conversando aí, tem algumas situações para mim, para dar continuidade, vamos ver o que
que surge de melhor oportunidade. Legal, a gente vai continuar falando daqui a pouquinho no próximo bloco com o Diego Sacomã, Confraria dos Esportes. Faz uma rápida pausa e eu volto já já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Confraria dos Esportes dessa semana, conversando com o zagueirão aqui, o Diego Sacomã, contava pra gente a trajetória dele no São Bento. Você tem contrato para seguir esse ano todo? O que você está planejando para 2022, 2023? Não, meu contrato com o São Bento ele foi só o Paulista mesmo. E agora, como eu falei, né, tem algumas situações aí para Série B, Série C aí, então a gente está analisando para ver o que é melhor para dar continuidade, né? E aí ver o que aparece de oportunidades concretas aí para a gente estar acertando e continuando. Tem alguns clubes que têm essa possibilidade, alguns jogando Série D. Eu tenho uma família que mora em Pouso Alegre. Pouso Alegre tem um time que vem forte agora, jogando brasileiro Série D, foi bem no Campeonato Mineiro, se manteve na Série A. De repente, Pouso Alegre, precisando de um zagueirão, Diego Sacomã, aqui é um camarada que vai firme e forte. O Paulo Roberto Santos é o técnico que você disse que te levou para o São Bento. Sim. E ele também parece que está estudando alguma possibilidade aí de algum outro clube, né? Se ventilam aí algumas coisas, né? Até o próprio, acho que o 15, não sei. Então a gente fica indefinido aí, né? Para ver também que rumo que ele vai tomar. Para saber também se ele vai contar com nós, né? E como a gente trabalhou junto, a gente acaba dando prioridade para ele. Né? Então a gente está no aguardo aí, na expectativa aí dos próximos dias aí surgir alguma coisa de concreto. Legal, porque os campeonatos, às vezes, para algumas séries, eles dão uma paralisada, né? E para outros está todo mundo esperando. E os boletos não param, né? A gente tem que pagar as contas, então a gente tem que correr atrás, né? Me fala um negócio, em relação à participação, a gente falava de base, que o Brasil exporta muita gente para lá e para cá, alguns garotos saem cedo. Antigamente só saía artilheiro, né? O Brasil exportava centroavante, exportava camisa 10 e de um tempo para cá o Brasil tem exportado zagueiros também, né? Sim. Que é a sua especialidade. A gente tem Thiago Silva, Marquinhos, um monte de zagueiros de muita qualidade saindo jovens do Brasil. Isso mostra que o Brasil também sabe defender. É importante, né? Valorizar isso aí. Né? O Brasil é um celeiro de grandes jogadores em todas as posições, né? E a gente fica feliz aí que agora a parte de trás também está sendo um pouquinho valorizada, né? Até mesmo tive a oportunidade de jogar com o Pablo no Ceará e hoje ele está indo no Flamengo, também é um dos zagueiros que saiu aí, né, do Brasil e fez carreira lá fora, apesar de curta. Mas então o Brasil tá bem consolidado aí nessa parte, bem representado aí na defesa. E a teoria, pelo menos, né, quem trabalha com o esporte, geralmente a gente primeiro forma a casinha, né? Fecha ali atrás bonitinho e depois vê o que sai, né? Sim. Tanto é que o trabalho do Tite na seleção brasileira vai muito em cima disso, né? Ele tem uma defesa muito forte, toma pouquíssimos gols e depois vai pensando. Por sorte, o grupo olímpico veio ajudar o Neymar agora lá à frente, né? Verdade. Tava pesado pro menino. Tava, só ele, né? E eu espero que o Brasil... O Tite é um grande treinador, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, então ele é um treinador de muita qualidade, muita competência, tem provado isso. A gente espera aí que nessa Copa aí o Brasil possa chegar longe, né? Não sei se talvez brigar aí pelo título, mas a gente sabe que tem grande chance. Um grande já foi, Itália já era. É importante deixar esses para trás, né? Quanto menos a gente tirar aí do nosso caminho os que possam dificultar, é melhor. Vai ficando. A França, que eu acho que é o time que vem, talvez é o time a gente se preocupar, né? A gente não tem um retrospecto muito bom contra eles. Tem também. Essa ainda, né? Para ajudar, a gente leva toda vez contra eles, né? Verdade. É um freguês dos camaradas aí. Verdade. A gente falava de Copa do Mundo, de treinador e tudo mais. O Brasil está trazendo muitos treinadores estrangeiros. Você já teve contato com algum deles? Trabalhou com alguém que vem de fora? Não tive a oportunidade de trabalhar com nenhum estrangeiro, só brasileiro mesmo. Isso é modinha, será? Não? Cara, eu não sei, né? Porque
Sei lá, eu acho que a gente tem treinadores de qualidade aqui. Eu acho que a única diferença é que você precisa de tempo para trabalhar, né? Quando você traz um treinador de fora, você acaba dando um tempo para ele a mais do que você dá para um brasileiro, porque aí você troca e traz outro. Você mudou a vida inteira do cara, entendeu? Tem um espaço mais. Eu acho que essa talvez seja a diferença, né? Então, eu acho que quando o treinador brasileiro tem um pouquinho mais de tempo aí, consegue fazer um campeonato. Você tira pelo Barbieri do Bragantino, ele tá acho que 2 anos, 1 ano e 9 meses aí no comando do Bragantino e tem feito campanhas boas lá, então acho que é o tempo, né? Nada resiste ao trabalho com o tempo. E ele já tinha começado bem no Flamengo, né? Ele teve um início bacana no Flamengo. Sim. Eu já tinha trabalhado com ele na época era Red Bull, né? Eu trabalhei com o Maurício, ele é um cara, inteligente, competente, né? E por onde ele passou aí, ele fez trabalhos bons. Você falou de Red Bull, algumas empresas desse porte vêm, o Red Bull tem time aqui no Brasil, tem time na Alemanha, tem time em outros lugares também. E agora estamos começando com alguns SAFs, né? Cruzeiro virou SAF, o Vasco, não sei se já oficializou, mas estava virando, Botafogo. Você vê isso com bons olhos? Eu acho que sim, porque aí você acaba tendo mais organização, né? Eu acho que as pessoas começam a se responsabilizar mais, porque é fácil para um presidente vir, deixar o clube endividado, o mandato dele vai cair e aí vai assumir outro, vai ter que assumir a dívida de outros. E quando você tem um cara responsável aí, que tem que prestar conta aí, as coisas ficam mais organizadas e eu acho que melhores para nós atletas, né? Porque a gente sofre muito com questão de salário, de estrutura e tal. E eu acho que nesse ponto de vista aí as coisas vão ajudar. Você estava falando de Bragantino agora no começo desse nosso pedaço do papo aqui. O Bragantino é um time que mudou muito alguns conceitos e tem jogadores que às vezes preferem ir para o Bragantino para ganhar um pouco menos, mas na certeza da organização que vai receber em dia, né? Não vai para uma loteria. Né? Muitos jogadores que foram bem em clubes grandes e tiveram a possibilidade e foram para lá. Né? Eu posso falar que eu joguei no Bragantino e no Red Bull e essa fusão só fez bem para o Bragantino, porque o Red Bull já era assim antes. Né? Então o atleta ele prioriza mais a certeza que você vai ter de uma estrutura e um salário em dia do que talvez um salário muito alto e você não receber, porque 100 de nada é nada, né? É verdade. Então, 100% de nada não ajuda muito. Então a gente às vezes procura isso e é bom, te dá um conforto, né? Te dá uma confiança, te dá uma tranquilidade para você trabalhar, para você comprar suas coisas, né? Então nesse quesito no aspecto financeiro isso ajuda bastante. Para a gente fechar nosso assunto, você participou da final agora, na última semana, do A2. Como que é esse clima de final, cara? Sabendo que já subiu, já vai menos nervoso, né? Mas aquele gostinho de buscar a taça é muito especial, né? Assim, gratificante, né? Por você estar numa final e saber que seu trabalho, né, foi feito com o maior sucesso ali para você chegar num momento decisivo. Né, a gente fica aquela ansiedade, aquele friozinho na barriga de expectativa do jogo, né? Infelizmente nós não conseguimos sair com o resultado que a gente queria, mas assim, parabenizar todos, né, os jogadores do São Bento aí, a toda a equipe, porque só nós sabemos a dificuldade que a gente enfrentou durante o campeonato inteiro, até mesmo questão financeira, de estrutura, então assim, foi por nós mesmos, né? Os atletas reuniram e se juntaram porque a gente sabia que o objetivo nosso era muito maior do que a gente estava passando. Então foi um momento especial na minha vida, mais um, graças a Deus, aí que eu pude viver. Então já dá para juntar, você é campeão de Série B pelo Corinthians, Campeonato Paulista pelo Corinthians. A1, A2, você tem Copa do Brasil. 2 vice-brasileiro, o Série B pelo Corinthians também, brasileiro. Vice-sul-americano. Uma carreira longa e vitoriosa. Graças a Deus eu posso dizer que eu sou vitorioso aí na minha carreira, tive momentos muito bons. Legal. Conversamos então hoje no Confraria dos Esportes com o Diego Sacomã. Agradeço demais sua presença. Manda um abraço para a família, seu Benê, que veio visitar a gente aqui. Benê, um abração, você é um camarada muito querido aqui na cidade. E parabéns então pela sua carreira, Diegão. E quando você tiver alguma novidade, clube novo ou se continuar no próprio São Bento, conta pra gente que a gente divulga pro pessoal. Obrigado, Ari. Eu que agradeço a oportunidade aí, que Deus abençoe e vamos que vamos. Beleza. Confraria dos Esportes dessa semana fica por aqui. Até a próxima. Um forte abraço.